programa Transcendência volta recebendo hoje Cristiano Dalforno, psicólogo e professor na UniLaSalle em Estrela. Cristiano, eu gostaria que tu considerasse a questão do afeto nos dias de hoje, o lugar do afeto hoje na família, e já tocaste na questão do afeto antes da Revolução Industrial. Até poderia ter umas outras considerações, mas logo eu as faço. Como está a questão do afeto hoje? Ok. Nós dizíamos há pouco, então, que a família é hoje o lugar do afeto. Que é difícil oferecermos a ela uma outra definição, uma outra delimitação que não esta. A família enquanto espaço onde um sujeito constitui vínculos afetivos. Do ponto de vista psicológico, essa é uma ideia muito interessante, porque a gente percebe, a clínica nos mostra isso, a própria experiência de vida nos mostra, que desde a mais tenra idade, a criança estabelece as bases, a estrutura, os andaimes do que ela vai ser ao longo da sua vida. E, portanto, é muito importante que nesses seus primeiros anos, ela consiga encontrar modelos de identificação, que vão ser a matéria-prima para a constituição da sua personalidade, da sua identidade. Antes a gente, se tu me permite, antes a gente falava um pouco dessa questão da família anterior à Revolução Industrial. Essas crianças circulavam, né, por várias famílias. Então esses modelos de identificação não vinham dos pais, mas vinham das diferentes famílias pelas quais elas circulavam. Na família aristocrática também muitas pessoas passavam pelo Castelo do Nopre. E elas se identificavam com uma série de pessoas. Agora, após a modernidade, quando a família se torna nuclear, quando esse lar fecha a porta para o ambiente do trabalho, ou seja, o trabalho passa a ser exercido não mais em torno da casa, mas passa a ser exercido na fábrica, e a casa passa a ser o lugar exclusivo da família, a mulher pode ficar em casa cuidando dos filhos e se apega a esses filhos, investe efetivamente nesses filhos e se envolve com a educação, com o cuidado e com a transmissão de valores que não são mais, como outrora, de toda uma comunidade, claro, mas são valores inaugurados pela própria família. Tanto é que existe aquela máxima, né, que a gente não se mete na vida do outro, a gente não sabe o que acontece dentro da casa do vizinho, a gente não mete a colher na vida do casal. Isso é uma construção da modernidade, porque antes os assuntos da família não eram assuntos nucleares, eram assuntos de toda a comunidade. Sim, eu estou lembrando, por exemplo, na questão do Antigo Oriente, era muito presente o patriarcado. E essas famílias moravam juntos, os filhos casavam, levavam suas noivas para morar com o pai. E este patriarcado, na figura deste ancião, ele determinava a vida de toda a família. Todos deveriam fazer o que esse patriarca dizia, né? Onde os filhos trabalhariam. Ele era responsável, em última instância, pelos netos, pelos bisnetos. O patriarca era o grande centro da família. E era interessante que partia dele a educação. E a mulher, a esposa do patriarca, também era extremamente responsável pela educação das meninas e dos meninos. Eles, inclusive, por exemplo, os judeus, tinha a questão da Torá, eles aos 12 anos tinham sido preparados pelos pais e pelo patriarca, que poderia ser o avô, né, se ainda estivesse presente o avô, que estavam claramente envolvidos na educação e na possibilidade daquela criança assumir um mundo comprometido ainda com este patriarcado. Hoje totalmente diferente. Hoje já não existe mais esse vínculo na tradição. As famílias, a partir da modernidade, passam a ser núcleos, e por isso que a gente chama de família nuclear, que é o modelo da família burguesa moderna, né, em que o pai passa a ser o chefe e a mãe passa a ser a sua principal colaboradora no cuidado e na educação dos filhos. E com este rompimento? Falávamos dos novos arranjos familiares, né? Que são vários. Que são vários. Tantas possibilidades. Que são vários. E o que a gente percebe também é que a própria legislação tem que avançar para acompanhar isso. Se lá em 1916, com o nosso primeiro Código Civil brasileiro, a família era definida como a união legalmente constituída através do vínculo conjugal, hoje isso já não opera mais. Porque nós vemos sujeitos que coabitam, independente da legalização do Estado, ainda que possam vir futuramente a constituir o que só em 1988, veja só, de 16 para 88, foi reconhecido pela legislação do país enquanto união estável. Só em 1988 que aquilo que até então era considerado concubinato passa a ser reconhecido pelo Estado como uma nova possibilidade de organização de arranjo familiar. É muito tardio. É uma demora enorme. Veja só quantos anos faz, pouquíssimos anos. Claro. Né? Então, enfim, existe toda uma série de novos acontecimentos no que tange a família. As próprias
uniões homoafetivas, que hoje nós temos ouvido tanto falar, que a mídia tem veiculado tanto esse assunto. O que te parece isso? Tu vês essa possibilidade? Da união homoafetiva? Sim. Olha, basta sair na rua que a gente vê. Não, mas deixa eu me explicar melhor. Tu vês a possibilidade, por exemplo, eles tendo filhos, querendo ter filhos, a adoção. É interessante que a lei deixa só as brechas. E não só adoção, né? Não só adoção. A lei deixa só as brechas, né? Porque também com essa Constituição de 88, passou a ser considerada uma família legal, reconhecida pelo Estado, a família monoparental. Ou seja, um pai com seus filhos. E, portanto, a adoção. Se tu, David, solteiro, escolher constituir uma família, tu pode tanto casar e constituir uma família, como tu pode adotar uma criança e tu e a criança passam a ser uma família reconhecida pelo Estado. Claro. O que a gente vê no caso dos homossexuais? Salvo o melhor juízo, eu não sei, não tenho acompanhado tão bem essa legislação agora, mas até onde sei não é permitido que homossexuais adotem filhos, sendo casais homossexuais. Entretanto, o que a gente percebe é que existem casais homossexuais que um dos dois adota, porque a legislação permite que um dos dois adote. Então, o sujeito solteiro vai lá e adota, e ele pode ter como companheiro alguém que coabita com ele, que vai também exercer influência sobre essa criança. Mas falando psicologicamente sobre isso, que eu sei que foi isso que tu quis perguntar. Essa é a minha intenção, essa até porque eu sei que isso vai acontecer, cada vez mais nós Sem dúvida. Eu, sinceramente, não encontro elementos na psicologia que desautorizem a adoção ou a procriação de sujeitos homossexuais. Visto que a gente percebe que famílias tidas como padrão, as normais, entre aspas, constituídas por homem e mulher, cometem coisas horríveis com crianças. Violências de todos os tipos. Por um longo tempo também pesquisei a questão da violência contra crianças e a gente via que muitos pais biológicos abusavam das suas filhas, dos seus filhos. Então, me parece que não é a constituição do casal em si, o gênero ou a escolha do objeto sexual do casal que define se ele pode ser um bom pai, um mau pai. Eu acho que não se trata disso, entende? Eu acho que existem homossexuais que conseguem se dar bem, que se respeitam, que têm um vínculo suficientemente estável para dar conta da educação e do cuidado de um filho. É que eu vejo, nós temos um problema cultural, a definição do casal com a figura da mãe, do pai, esses elementos complicam, né? Porque Sabe o que me parece? Se a gente fosse pensar, por exemplo, que para um sujeito que é filho de dois homens seria difícil se identificar, né, e criar, enfim, uma identidade de gênero, o que a gente vai dizer de uma mulher que é sozinha, que é viúva e que cria os seus filhos pequenos? Claro. Não existe um homem aí também. Esta é a questão. E esses modelos de identificação podem ser buscados fora. Eu trago, talvez vá haver uma redefinição também da questão do pai, da questão da mãe, dos personagens familiares dentro desses núcleos Me parece familiares. que essa reorganização, que essa reestruturação está acontecendo já há algum tempo. Na medida em que essas configurações se alteram, que novos elementos entram, que outros elementos saem, essa estrutura, quando a gente fala em configuração, a gente pensa nos sujeitos que compõem, né? Pai e filho, mãe e filho, pai, mãe e filho, enfim, padrasto, madrasta. E quando a gente fala em estrutura, a gente pensa na estrutura dos papéis, ou seja, qual a influência que esse sujeito tem sobre aquele. A gente poderia discutir até a questão das influências do poder. Que eu particularmente, eu acho que ainda a gente não está na fase da construção de coisas novas, nós estamos na desconstrução. Porque nós ainda estamos... O que nós acreditávamos como modelos de família, o que era recente também, nós temos uma ideia do que nós trouxemos, vem há muito tempo, mas não vem, tu mesmo explica isso. Mas eu acho que está tendo uma desconstrução e ainda não houve tempo para a sociedade se reorganizar e pensar. Porque as coisas vão muito sendo amontoadas, vão se tentando, a gente rompe aqui para fazer lá, mas não há alguma coisa elaborada, discutida socialmente, discutida cientificamente, uma possibilidade de família, uma possibilidade clara de responsabilidade do Estado sobre o ser humano e sobre esse fato de até a questão de sair fazendo filho por aí, né, de qualquer jeito, sem responsabilidade, a questão de assumir, etc. Então ainda eu vejo muita gente na questão da desconstrução de algo que nós pensávamos ter. Porque eu acredito que nem tínhamos com tanta propriedade. Eu tenho algumas ideias que eu gostaria de desenvolver em cima desse teu raciocínio, rapidamente. Só que o nosso tempo está indo. E nós vamos ter que voltar a falar sobre isso.
eu gostaria que então que tu guardasse como fechamento e que tu fechasse essa questão. Perfeito. Na verdade, tu fechasse a primeira parte. Nós teremos que voltar a falar sobre isso. Começamos a tocar no assunto. Então, para fechar, a título de fechamento, muitas pessoas têm dito que a família está em crise. Sim. E a literatura diz, sim, a família tradicional está em crise, a família nuclear está em crise. Mas tomando todos esses elementos que tu traz, o que eu percebo é o seguinte, que mais do que olhar para esses pontos de fragilidade, nós precisamos olhar para as condições que essas famílias têm de se reinventar. E para o grande potencial que esses sujeitos têm mostrado em se reinventar, em constituir novas formas de organização e novas formas de vinculação. O que talvez exista, e para fechar a questão também que nós abrimos, que é tão nevrálgica das uniões homoafetivas, é que a sociedade ainda tem uma série de preconceitos. Mais importante do que a pergunta de será que uma criança que é filha de 2 homens ou filha de 2 mulheres terá condições de se identificar e constituir as bases da sua personalidade, eu perguntaria, será que a sociedade é capaz de aceitar uma criança que é filha de 2 homens? Será que a sociedade é capaz de aceitar uma criança que é filha de 2 mães? Muito interessante. Muito interessante que tu traz. Eu acredito que abre-se aqui um leque para que nós possamos discutir mais e mais. Tu já ficas convocado para um próximo programa falando sobre isso. Inclusive eu gostaria que no próximo programa tu trouxesse um pouco do teu material. Não poderemos ver porque tu vês que o tempo vai, mas que as pessoas pudessem ver que realmente tu estudaste, te comprometeste com esse estudo, com esta linha de pesquisa, e eu acho tão bacana ouvir essa questão da família, porque as pessoas estão precisando ouvir, eu preciso ouvir, e a gente precisa de fato redefinir algumas coisas. Muito obrigado pela tua presença, e já estás então convocado para o próximo programa. Que agradeço pela oportunidade. O programa Transcendência fica por aqui, tendo recebido hoje o psicólogo e professor Cristiano Dalforno. Até o próximo! A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Você que já recebeu o seu seguro DPVAT ou sofreu acidente de qualquer natureza nos últimos 25 anos e ficou com alguma limitação de movimentos ou força, procure-nos. Você poderá ter direito a uma nova indenização. A GIART Preparação de Documentos é uma empresa especializada em indenizações para recebimento de seguro DPVAT. Não cobramos para encaminhar o seguro DPVAT administrativo e oferecemos todo o amparo judicial para a busca de todos os seus direitos. GIART Assessoria, Rua Francisco Oscar Carnal, 240, no centro de Lajeado.